Audiobook Seja Legal Consigo, capítulo 1, Onde Tudo Começa. Algumas instituições cristãs e linhas doutrinárias ensinam que, para viver uma vida melhor, você deve buscar uma experiência sobrenatural com Deus. Muita oração mais muito jejum, igual a muito poder. Outras não dão bola para isso e, de forma racional, julgam: a espiritualidade só é demonstrada através do amor ao próximo e das boas obras. Embora bem intencionadas, todas essas ideias, assim como qualquer outra linha de pensamento que aponte para a necessidade do homem fazer algo, jamais serão suficientes para que você se veja corretamente, ame mais o seu próximo ou viva uma vida impecável aqui. A prova está na própria Bíblia. Poderia passar o dia aqui citando histórias de homens e mulheres de Deus que, por mais íntegros que fossem, não tinham uma percepção correta a respeito de Deus, do próximo ou de si mesmos. Quanta devoção um cara como Jó, por exemplo, tinha. Está escrito que ele acordava bem cedinho para oferecer sacrifícios pelos pecados que talvez seus filhos tivessem cometido. Sabe a que conclusão ele chega lá no final do livro que carrega seu nome? Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Entenda, não sou contra a oração e boas obras, muito pelo contrário. Mas enquanto acharmos que existe algo a ser feito para que possamos alcançar a vida em sua plenitude, permaneceremos distraídos demais para entender que já fomos alcançados pela vida em sua plenitude. Jó só conheceu o Deus que serviu fielmente quando o próprio Deus foi até ele, não o contrário. A mulher samaritana, que sendo samaritana, era familiarizada com todas as histórias dos hebreus e as intervenções poderosas de Deus, não tinha força alguma para colocar em ordem sua vida emocional. Trocava de parceiro como quem troca de roupa e, certamente, era muito mal falada naquela comunidade patriarcal. Deus foi até ela também. Aliás, se você analisar friamente, desde Adão no Gênesis até João no Apocalipse, Deus está sempre se aproximando das pessoas, não o contrário. Que pretensão a nossa! Talvez seja exatamente essa pretensão que nos conduz ao cansaço, desânimo, frustração e, por fim, à ruína. Na famosa oração do Pai Nosso, Jesus diz em um momento: perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Depois, ele mesmo explica: porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês, que está no céu, também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Corroborando com esse pensamento, em outra ocasião, Jesus conta a história de um homem que devia uma fortuna ao seu rei e foi perdoado, mas, logo em seguida, não perdoou um homem que lhe devia bem menos. O rei ficou furioso quando soube e acabou o condenando a pagar toda a fortuna novamente, pois ele não usou da mesma misericórdia que recebeu para com seu devedor. Fechando a linha de pensamento, em outra situação, Jesus também disse: e, quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. Você deve estar pensando agora: tá vendo aí, Marcinho? É muito difícil. Isso é pesadíssimo, quase impossível. E é mesmo. Ele não prometeu que o fardo dele seria leve e o jugo suave? Pois então, as coisas não permanecem assim. Deus disse algo gigante ao profeta Oséias, que deveria abrir nossos olhos ainda hoje. Meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento da palavra. Por mais que a organização da nossa Bíblia chame de Novo Testamento ou Nova Aliança o primeiro capítulo de Mateus,
não é exatamente ali que ela começa. A Bíblia precisa interpretar a Bíblia. Deixe ela dizer quando uma aliança começa. Onde há um testamento, é necessário provar que a pessoa que o fez já morreu, pois o testamento não vale nada enquanto estiver vivo quem o fez. Só depois da morte dessa pessoa é que o testamento tem valor. É por isso que a primeira aliança entrou em vigor somente com o uso do sangue de animais. Hebreus 9, do 16 ao 18. Pode olhar o capítulo 9 inteiro de Hebreus, ou melhor, a carta inteira aos Hebreus, e você perceberá a clara distinção que o autor faz entre lei e graça, Cristo e Levi, velha e nova aliança. Sabendo disso, agora eu te pergunto, Jesus está morrendo numa cruz em Mateus 1? Não, no livro de Mateus, isso só acontece lá no capítulo 27. Recapitulando o que acabamos de ler, o testamento não vale nada enquanto estiver vivo quem o fez. Tive uma ideia melhor. Vamos deixar o próprio Jesus Cristo dar a palavra final. O que foi que ele mesmo disse na chamada Última Ceia? Bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Sei que você percebeu, mas só para ressaltar, ele afirmou que o sangue que garante essa nova aliança é o sangue dele mesmo, e disse isso na última ceia, prestes a ser crucificado. Mas claro que isso é impossível, né? A nova aliança começa na crucificação de Jesus e se estabelece oficialmente com o derramamento do Espírito Santo, o selo da promessa, lá em Atos, capítulo 2. Onde quero chegar? Todos esses ensinos de Jesus sobre o perdão que vimos aqui, apesar de apresentarem conceitos poderosos e sabedoria extrema, foram dados dentro de um contexto. Ele falou debaixo da velha aliança. Aliás, Jesus nasceu e morreu debaixo da lei. E isso muda o quê, homem? Você pergunta. Muda tudo. Pois, quando se muda o sacerdócio, a lei também precisa ser mudada. Hebreus 7,12. E o que foi que mudou a respeito do perdão na nova aliança? Jesus não disse que se quiséssemos o perdão de Deus, precisaríamos perdoar primeiro? É aqui que a boa notícia começa. A ordem se transformou completamente. E perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Efésios 4:32. Uau! Tem mais. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Colossenses 3:13. O perdão não deixou de ser um princípio poderoso, mas ele não é mais uma obrigação. E o fato de não ser te dá a leveza e o poder para perdoar ainda mais. Entenda, a segurança de saber mesmo, de verdade, que Deus já te perdoou em Cristo te dará naturalmente a alegria, o combustível e a cura para também liberar esse perdão. Não mais por religiosidade vazia, não mais o perdão interesseiro, egoísta, o perdão sincero, sem esperar nada em troca. O perdão do tipo de Jesus. O perdão como resposta ao que ele fez. O perdão sem pressão. Dica: quando alguém usar um texto, especialmente no contexto da velha aliança, que te traga medo, insegurança e culpa, pondere se ele se aplica à nova aliança, se aquilo já não foi pago na cruz e se você consegue ouvir Jesus falando ou fazendo tal coisa. Não para por aí. Jesus não só deu esse imenso presente, ele também deixou exemplos. Dentre eles, o da mulher conhecida por todos como pecadora, que foi ao encontro dele na casa de um mestre religioso carregando um frasco de perfume. O religioso a mediu dos pés à cabeça, mas ela desfrutou Jesus,
de um jeito que os religiosos de hoje só sonham. O mestre fariseu duvidou da natureza de Jesus por, sendo o suposto Messias, interagir com uma mulher mal falada. Ali, Jesus entregou uma parábola sobre o perdão, superando sempre a quantidade dos pecados, e deixou uma frase inesquecível: onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Lucas 7,47. Não consigo descrever para você o quanto essa história mexe comigo. Para te dar uma ideia, por causa dela compus uma música chamada Amor pra Dar, fiz um clipe dessa música e, não satisfeito, gravei uma mensagem em áudio e texto também sobre essa canção. Peraí, acho que consegui descrever. Tenho certeza que você já se convenceu que essa história mexeu muito comigo. Brincadeiras à parte, se quiser conferir esse material, vai lá no meu site ou em meu canal no YouTube. Tá tudo disponível para você. Voltando ao foco, você percebeu uma coisa? As pessoas estão desesperadas tentando mostrar seu bom desempenho para Deus e para o mundo, enquanto o próprio Deus em carne disse que ninguém conseguirá mostrar muito amor se não entender que recebeu muito perdão. É o que eu chamo de síndrome de Marta. Queremos fazer demais, impressionar demais, e justamente por causa do cansaço e do estresse, olhamos para o lado e reclamamos das Marias, aquelas que ficam sentadas aos pés de Jesus só ouvindo, admirando, recebendo amor, perdão e não nos ajudam. Aí vem aquela doce voz e nos diz: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Tudo o que alguém tentar fazer para impressionar Deus, de um jeito ou de outro, por melhor que seja a intenção, mais cedo ou mais tarde acabará gerando frustração, cansaço, decepção, depressão, hipocrisia, dúvida e coisas semelhantes a essas. Tenho 1 milhão de exemplos que comprovam. Essa não é a lógica do Evangelho, da boa notícia. Tudo começa e sempre começará com Deus. Parte dele. Ele se aproxima, ele perdoa. E perdoa muito, perdoa para sempre, perdoa de uma vez por todas. E esse escândalo de amor começa a fazer uma revolução dentro de nós, naturalmente. Resumo: Jesus viveu debaixo da velha aliança. A nova aliança se consuma em Atos 2. Mudando a aliança, houve mudança de lei. A melhor manifestação de amor partirá da certeza de que Deus nos alcançou e nos perdoou primeiro em Cristo.